Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vocês conhecem a sequência de Fibonacci? Ela está em tudo. Ela forma os números de ouro. É uma sequência muito interessante que permite que você crie dezenas de estratégias, certo? Para resolver centenas de problemas. Olha que legal, né? Sequência de Fibonacci, uma das sequências mais famosas que tem na matemática, computação, sendo aplicada em diversas áreas do conhecimento. Então, a sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, onde cada termo a partir do terceiro é a soma dos dois anteriores. Ou seja, a sequência de Fibonacci, a sequência, certo? É formada pela soma dos dois anteriores. Então é definido o primeiro termo, o segundo termo, e a partir do terceiro é a soma dos anteriores. Então, se você começar aqui do termo 0, que é igual a 0, do termo 1, que é igual a 1, o termo 2 vai ser também igual a 1. Perfeito? Porque é a soma dos dois anteriores. 0 mais 1 é 1. E o termo 3? O termo 3 vai ser o quê? Vai ser 2, correto? Por quê? Porque vai ser a soma dos dois anteriores, 1 mais 1. O termo 4 vai ser quanto? Vai ser 3, porque vai ser a soma dos dois anteriores. 1 mais 2 dá 3. O termo 5 vai ser quanto? Vai ser a soma dos dois anteriores. 2 mais 3 vai ser exatamente 5. Depois 8, depois 13, depois 21, depois 34, depois 55, depois 89 e assim vai avançando. É uma forma matemática muito bacana, perfeito? Que você pode pensar ela de uma maneira aí recorrente, é muito legal. E cada vez que vai avançando, vai se aproximando mais do número de ouro, essa proporção áurea, que é a divisão de dois termos, ok? Aqui, ó. À medida que os números da sequência aumentam, a razão entre o número e seu antecessor, seu anterior, aproxima um valor constante de 1,618. E esse número é conhecido como número de ouro, proporção áurea. Perfeito? Nós temos também os termos de retângulo de ouro, que é construído usando os quadrados com lados iguais aos números de Fibonacci, a espiral de Fibonacci desenhada conectando os arcos dos quadrados e essa curva que vemos na onde? Nas galáxias e furacões. Então você tem a sequência Fibonacci na arquitetura, a arquitetura ali, a proporção áurea, né? A sequência Fibonacci faz ficar bonita em quadros, em arte, na computação, na botânica, em vários outros lugares no universo. Então a sequência Fibonacci ela está em tudo, correto? E você pode implementar ela computacionalmente de uma maneira recursiva, interativa, inclusive dá para fazer em tempo O de 1. O que seria um tempo O de 1, professor? Tempo O de 1 existe, é possível? Sim, você consegue implementar ela sem nenhum comando de repetição, sem nenhuma recursão, utilizando uma fórmula. Na Wikipedia lá tem essa ideia da sequência de Fibonacci em tempo O de 1. Quando você procura lá na Wikipedia sequência de Fibonacci, ele vai trazer. A forma interativa é aquela que você usa comandos de repetição, while, for e etc. para fazer lá a interação e calcular a sequência de Fibonacci. É um pouco mais difícil de programar e entender, mas funciona muito bem. E a recursiva é quando você tem um caso base que você sabe resolver e um caso geral que vai ser chamando até chegar no caso base. Então, aqui para a gente pensar qual seria o caso base. O caso base seria os dois primeiros termos que eu sei quais são os valores. Perfeito? Eu sei quais são os valores. Por exemplo, eu posso colocar os dois primeiros termos como o 1 e o 2, que eu sei que é igual a 1, correto? E o caso geral. O caso geral é a regra de formação. Qual é a regra de formação? Fibonacci de n é igual a Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2. Por quê? O n, o valor de n, é a soma dos dois anteriores. Isso foi definido. Então, vamos lá. Caso base. Qual é o caso base? O caso base é aquele que eu sei resolver. Então, na recursividade, o caso base é sempre aquele que eu sei resolver. E o caso geral é a regra de formação. Então, por exemplo, se a gente estivesse fazendo fatorial, qual seria o caso base? O caso base seria o fatorial de 1, que todo mundo sabe que é 1.
correto? E o caso geral? O caso geral a gente sabe que fatorial de n é igual a n vezes fatorial de n menos 1. E você pode ir chamando recursivamente, empilhando numa pilha, certo? Até achar esse caso base. O caso geral tem que convergir para esse caso base para que você consiga apresentar os resultados. Então é importante que esse caso geral ele convirja para esse caso base para que você consiga alcançar, trazer a resposta adequada. Então isso é muito importante. Então o caso geral ele tem que convergir para o caso base. A estratégia recursiva ela é muito boa. O grande problema da estratégia recursiva é que ela tende a ser exponencial, porque ela faz várias vezes o mesmo cálculo e aí tende a ter uma complexidade exponencial que é um pouco mais complicada em contextos críticos, ok? Então você pode fazer o Fibonacci de várias formas, ele é aplicado em diversos contextos e aqui tem alguns exemplos de código. Então a implementação em C#, em tempo O de 1, aqui usando a fórmula que leva ali em consideração a raiz de 5, ok? Temos aqui a implementação em C de maneira iterativa, que vai somando os anteriores até achar aqui a sequência. Temos em C de maneira recursiva ali, o caso base que eu sei resolver e o caso geral. Olha que interessante ali, o caso base e o caso geral que eu sei resolver. Então ele vai chamando recursivamente até achar a resposta. E em Java também, Java é uma linguagem orientada a objetos bem interessante. Você consegue fazer aqui também essa implementação em Java. Em Python, de uma maneira bem simples. Python é bem interessante, você consegue também fazer essa implementação em Python. Ou seja, você pode fazer a sequência Fibonacci em várias linguagens, aplicar em vários contextos, achando o número de ouro, a proporção áurea ali, para você poder trabalhar com esse contexto da sequência de Fibonacci, que é muito interessante, se aplica em todas as áreas, se aplica em todos os contextos, é uma das sequências mais estudadas. Então vale muito a pena você olhar aqui, pesquisar um pouco mais sobre a sequência de Fibonacci, entender como ela funciona, porque isso cai muito em dinâmicas de emprego, cai muito em concurso, cai muito em vários outros lugares, então vale a pena dar uma olhada aí na sequência de Fibonacci. Então você pode pegar a sequência de Fibonacci e criar várias soluções. Com isso, fico por aqui. Agradeço muito a atenção, desejo ótimos estudos, grandes descobertas e até uma próxima oportunidade.